Esses dados que vocês estão vendo aqui são dos 4 subsistemas, né? Ou seja, da onde a produção de energia elétrica. E o que a gente vê nesses 4 subsistemas? A gente tem uma visão sazonal aqui, ou seja, eu estou vendo no eixo do X, para os 4 subsistemas, quais são eles? A gente tem o do Nordeste aqui, né, esse do topo superior esquerdo, onde eu estou passando o mouse, tem o subsistema Sudeste, Centro-Oeste, e o subsistema Norte, né, e o subsistema Sul. Com isso, completa todo o sistema de geração de energia elétrica que está interligado através dessas regiões desses subsistemas. Então, aqui representa os meses do ano, né, de janeiro a dezembro. Deixa eu só destacar aqui. E aqui a energia, né? Ou seja, megawatts por médios. Né? São os valores médios de megawatts, saem de 5.000 até 15.000 megawatts médios de energia gerada. Que energia é essa? A gente está falando da energia natural afluente, é uma variável, ou seja, a energia é a água que chega nas usinas, né? Ou seja, a vazão da água que chega nas usinas hidrelétricas para a geração de energia elétrica. Então, essa energia que é gerada, né, através dessa água que está chegando nas usinas, quanto mais água está chegando, mais o potencial de energia, né? Ou seja, maior quantidade de energia gerada. Então, vocês veem o quê? Então, a gente agora discriminou, né, o que significa aqui uma variação sazonal, aqui uma variação, aqui, né, o eixo Y, a variação de energia média gerada por esses sistemas. E o que significa essas curvas aqui? Essa curva em preto aqui, ela mostra a flutuação, né, ou seja, diária dos dados. Esses dados são da ONS, que é o Operador Nacional de Energia Elétrica do país, né, ou seja, o órgão responsável pela produção ou gestão de energia das hidrelétricas. Então, isso aqui são os dados diários médios desde 1931 até o presente. Tá? Esses dados estão disponíveis, não essas figuras, mas os dados estão disponíveis na ONS e são desde 1931 que são registrados de forma política, né, nos anos 30, para se ver essa questão da produção da água que chega nas usinas e a geração de energia. Então, aqui são valores médios diários, vocês veem que tem uma flutuabilidade, uma volatilidade, né? Para quem olha, por exemplo, a Bolsa de Valores, parece muito com a ação, né? Durante os dias, essas ações vão, dependendo da ação, ela tem uma flutuabilidade, uma volatilidade muito grande. Então, aqui são dados médios desde 1931, para todos os meses, para todos os dias de janeiro, para todos os dias de fevereiro e assim sucessivamente. Essas barras verdes aqui, elas representam o valor médio mensal. A partir desses valores diários mensais, de 1931 até 2001, é feita uma média, né? Ou seja, é o valor médio ali dessa volatilidade, dessa flutuabilidade de todos os 30 dias de janeiro. E assim, sucessivamente, essa variação sazonal ao longo do ano, desde 1931 até 2021. E a linha azul aqui, ela representa, né, com esses pontos aqui azul, representa as médias, né, mensais desse ano. Ou seja, representa janeiro de 2021, fevereiro de 2021, março de 2021 e assim até julho. Né, foi quando a gente teve ainda acesso aos dados. Então, aqui representa esse ano a situação da energia produzida nesse subsistema da região Nordeste do Brasil. O que você vê é uma sazonalidade bastante intensa aqui, né? Essa sazonalidade ela vai diminuindo, ela é marcada principalmente pela estação seca na região Nordeste do Brasil, uma relação com as condições climáticas, né? Você tem a época seca, já começa a atuar para toda... Olhando isso aqui para a região, as hidrelétricas, na produção de hidrelétricas e energia na região Nordeste do Brasil. Aqui, a partir de maio, né, quando a estação chuvosa chega ao fim, principalmente do semiárido, 67% da região Nordeste do Brasil está dentro do semiárido, então um sinal aqui dominante da região semiárida.
Então, há uma diminuição, né, na produção de energia, ou seja, da vazão da água que é gerada pela hidrelétrica, e depois começa a aumentar. Então, primeira característica, uma alta variabilidade sazonal marcada pela estação seca. E uma alta volatilidade ao longo dos anos, né, de dados diários, o que mostra que é bastante volátil essa produção. E assim, essa mesma análise que eu expliquei para vocês, detalhada aqui para o subsistema do Nordeste, se aplica para a região Sudeste, Centro-Oeste, né? Vocês veem também, ó, há uma variação dominante sazonal aqui, ó, principalmente quando a gente vai chegando entre julho e agosto, e setembro é o pior mês em termos de produção de energia no subsistema Centro-Oeste e Sudeste, e assim, a partir que aqui de setembro se inicia a estação chuvosa. Então, aqui nesses 3 subsistemas estão destacados a questão da parte tropical, ou seja, da estação chuvosa que domina no Brasil, que domina essas 3 regiões. Quando a gente vai para o sul, a gente vê menos sazonalidade, é óbvio. Então, já não há região onde você tem parte dela na região extratropical, as chuvas são mais distribuídas ao longo do ano, a produção de energia é mais distribuída ao longo do ano, né? Embora ambos subsistemas, os 4 subsistemas, apresentam muita volatilidade de dados médios gerados desde 1931 até 2021. Mas, em termos sazonais, essa variação era menos acentuada ou quase não existe comparado com os outros 3 subsistemas. Bom, professor, o que o senhor quer chamar a atenção? Bom, há uma preocupação aqui, né, porque se vocês veem a curva de 2021, tanto no subsistema do Nordeste do Brasil, ó, com exceção aqui em maio, que era o pico da estação chuvosa, você teve a produção da água que chegava nas hidrelétricas do Nordeste brasileiro, elas teve na média, mas a partir de maio elas já começaram a ficar abaixo da média, principalmente em abril. Abril foi terrível em termos de condições atmosféricas, né? Em condições em que a produção de energia em função da vazão da água que chega nas hidrelétricas para gerar essa energia, ela teve muito abaixo da média. E assim ela tem se mantido nos últimos meses. A região Sudeste é o que eu chamo mais de destaque, porque ela tem um peso maior por questões não só ligadas a serviços, a diversos segmentos da economia, né? Desde o turismo, desde a agricultura, enfim, todos os setores econômicos, de certa forma, têm um peso maior da dependência de energia produzida das hidrelétricas na região Centro-Oeste e Sudeste. E vocês veem, novamente, ó, assim como o Nordeste do Brasil, ainda pior do que a região Nordeste do Brasil, ao longo dos meses de janeiro de 2021 até julho de 2021, a produção de energia, ou seja, a produção da água disponível ali para gerar energia, ela teve muito abaixo da média. Bem aqui, ó, principalmente, novamente, abril. Né? Abril tem sido a maior diferença entre os meses, entre janeiro e abril, mas principalmente abril, onde você teve o outono, né? Ou seja, ali, depois da estação chuvosa, né? Mostra que a estação chuvosa não foi suficiente para fazer a recarga para alimentar as usinas de produção. Ela está abaixo, né? Ela vem se mostrando abaixo da média. E assim ela tem sido. Ele está falando da região Centro-Oeste, gente. Está parecendo até que a gente está analisando a região Nordeste do Brasil, se não fosse pelo valor de energia gerado aqui, ó, né? 60 mil, 4 vezes mais, mas em termos sazonais, em termos de situação crítica do sistema Sudeste e Centro-Oeste, é gravíssimo isso aqui. Isso mostra como a estação chuvosa, principalmente no pico dela de janeiro a março, não foi satisfatória para fazer com que as nossas usinas gerassem energia. E chegou no outono e início de verão, continua desfavorável. Aí é o que eu chamo a atenção, e aqui ó, a situação antes de eu trazer a pergunta, né? Aqui olhando a situação do subsistema do Norte, que está melhor, né? Se a gente perceber aqui, ó, desde janeiro, os pontos comparado com a média, né, mensal e com as médias diárias, você vê uma situação bem mais confortável para a região, o subsistema norte. A região sul também começou
bem no início do ano, mas a partir do final do verão, né, e o início do outono, né, a gente começou a ter uma diminuição de água potencial aqui para gerar energia, ou seja, a vazão diminuiu o que estava chegando nas hidrelétricas. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês, e os detalhes vão estar aqui no link do Letras, né? Todos os detalhes, a gente ainda vai colocar mais informações, principalmente do ponto de vista hidrológico, tá? As informações que estão disponíveis são mais informações da produção de energia e atmosférica, mas eu ainda vou trazer informações hidrológicas, por exemplo, a quantidade de chuva utilizando média de 12 anos. Qual era a situação 12 meses atrás, do ponto de vista hidrológico, potencial de chuva para geração de energia. Então, o que a gente vê é que cargas d'água que a gente vai esperar a partir de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Essa semana, o governo brasileiro já tomou algumas decisões em termos de gestão de como vai ser a produção dessa energia, ou seja, diminuir a vazão, reter mais água nas hidrelétricas, né, para você aumentar esse potencial de produção, mas essa gestão é muito mais complexa, porque a gente tem a condição não só da memória hídrica, né, da deficiência hídrica mais especificamente, mas uma memória de deficiência hídrica registrada há mais de 12 meses na região principalmente na região sudeste e centro-oeste, que tem um peso muito grande na produção e na economia do país, está abaixo da média. Não está nem falando dos extremos, né? Está falando da média. A média realmente esteve bem... A média dos meses de janeiro estiveram quase todos eles estiveram abaixo da média. Então, há uma pergunta aqui, né, do ponto de vista de operação e pesquisa, o que vai acontecer nos próximos meses? A gente está entrando nos 2 próximos meses, que é o que a gente chama, do ponto de vista climatológico, do período do fim da seca, né, do fim da estação seca e o início da estação chuvosa, mas há muita incógnita aqui ainda como é que vai ser essa produção em função da disponibilidade e da vazão dos rios que alimentam essas hidrelétricas. E a primeira é que há uma previsão ainda, o LAPS vai essa semana fazer uma previsão um pouquinho mais detalhada desses 2 próximos meses em relação ao volume de chuvas. A NOAA, né, no seu relatório do dia 8 de julho, já coloca um possível retorno do Laninha aqui nesse período do início da estação chuvosa, similar com o que aconteceu no ano passado. A gente não sabe mais qual é o novo normal, né? O que é o novo normal? O que a gente está, como pesquisadores, como experiência operacional, trabalhando com dados, processando dados,